Olá, eu sou Rosária Castilhos, a professora Rô, e esse vídeo está sendo gravado para as minhas turmas de PP7 e também para as minhas turmas de pós-graduação de psicopedagogia, da EAD e presencial. E para todos os amigos e amigas, as pessoas que se interessarem sobre o assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um artigo científico, para que serve e os protocolos básicos para a construção do artigo científico, tá certo? Bom, eu queria explicar a vocês que eu pensei em fazer uma live, eu me programei para uma live e anunciei que seria essa live. Entretanto, quando eu fui me preparar ainda há pouco para entrar no ar, eu vi que o YouTube agora só permite que entre a live com 1000 inscritos. E aí, eu não tenho 1000 inscritos, né? Aproveita, vovô, dá um curte lá, se inscreve, que é para crescer e eu poder ter 1000 inscritos e poder gravar para vocês outras coisas, já que a gente está de casa. Eu queria dizer também que esse meu canal, a intenção dele é divulgar assuntos sobre inclusão, né? A inclusão numa perspectiva mais ampla, inclusão social. Me interessa muito, me interessa que as pessoas conheçam bem esse tema importante na atualidade. Mas, nesse momento, com a quarentena, não há possibilidade de eu convidar as pessoas para virem à minha casa para eu fazer a entrevista, né? Já fiz 3 vídeos, quem não viu vai lá, assiste, curte, né? Dá o like e se inscreve no canal. E nesse intervalo da quarentena, eu resolvi, então, socializar conhecimentos que eu tenho, que eu posso ajudar os meus alunos, os amigos dos meus alunos, para todo mundo. Então, nós vamos começar a falar do assunto que eu fiz o convite para vocês, que é o que é um artigo científico, né? Primeiro, eu vou fazer a diferença entre o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, a monografia, que é um trabalho de pós-graduação, e uma dissertação, que é um trabalho de mestrado, e uma tese, que é um trabalho de doutorado. Então, o TCC é senso comum chamado de monografia, mas, na verdade, ele não é uma monografia, é um trabalho de final de curso, que pode ser uma monografia ou um artigo. Agora, para pós-graduação, lato sensu, que é lato sensu? Lato sensu é um conhecimento amplo, né? Ele é um conhecimento amplo, lato sensu. Então, para o lato sensu, a gente fala que o trabalho científico é uma monografia. Para dissertação e mestrado, para o mestrado é uma dissertação. O que é uma dissertação? É o stricto sensu. O que é o stricto sensu? É um trabalho que você se aprofunda bastante num tema, numa pesquisa, né? Então, o lato você faz amplo e o stricto sensu você vai fazer amplo também, mas com o seu objeto de pesquisa, você vai lá no fundo pesquisar, você vai ficar sabendo muito sobre pesquisa. E o doutorado você faz também, stricto sensu, você faz o doutorado, uma dissertação, né? Você vai, uma defesa de tese, você vai apresentar o seu trabalho para a comunidade científica e vai publicar e essas coisas. Bom, então explicando, o TCC, artigo, é um trabalho monográfico, assim, e o artigo, o que é? O artigo é um trabalho monográfico, não tem isso de, é mais sintético. Não, não é isso. Ele é menos abrangente do que uma monografia. O TCC costuma ter, dependendo da revista científica, do trabalho que você vai apresentar, ele pode ter a partir de 6 páginas, 7 páginas, até 15, 20, não pode passar de 25. Normalmente, as publicações chegam a 25, não pode. Agora, a monografia mesmo, quando a gente fala uma monografia, ela tem que ter mínimo de 30 páginas, mínimo. E pode ir ao infinito, né? A minha monografia, por exemplo, de psicologia, acho que ela tem 168 páginas. A de educação, do mestrado de educação, acho que tem 92, 102. Não tem limite, tá? Falando em dissertação de mestrado. A monografia não, a monografia ela vai até a partir de 30 páginas, ela é considerada monografia. Então, por exemplo, na nossa universidade, que eu sou professora, que eu estou em turma de PP7, né, que agora vai para TCC,
nós já apresentamos uma estrutura de artigo. Por quê? Porque a gente exige mínimo de 16 páginas. Normalmente os alunos fazem 16, 18, né? Não passam de 30. Então a gente, entre aspas, considera monografia, porque é senso comum a gente dizer que o trabalho de final de curso é monografia, mas não é. Mas ele também não estava no formato de um artigo, que eu vou falar agora. Então, assim, o artigo, ele é um trabalho acadêmico mais conciso, não tem que sintetizar ideias. Presta atenção, porque eu tenho que sintetizar muito. Não, não é nem mais fácil nem difícil, está no mesmo. A monografia você vai escrever mais, porque você tem que ter no mínimo de 30 páginas. O trabalho científico, você pode condensar os seus achados, porque ele é menor. O que eu fiz quando eu acabei um mestrado? Eu peguei capítulos da minha dissertação de mestrado e publiquei como artigo. Assim, tinha um título lá, um capítulo lá, a evasão escolar, não sei o que, eu digo, ótimo, esse aqui. Publiquei, saiu na UERJ, saiu na revista científica. Até hoje, às vezes, ainda dou uma mexida, ainda publico. Então, é isso. Ele foi uma parte da minha monografia. Tem pessoas que pegam todas as partes, os capítulos da sua dissertação, de mestrado, e faz de cada uma um capítulo. O que ela vai fazer? Ela pega o contexto, ela cria uma introdução, tem que criar, põe as referências, ponto. Por quê? Tanto o artigo como a monografia, eles podem ser referenciais, só com referenciais bibliográficos, né? E pode ter também, ser empírico, pesquisa de campo. Quando o artigo, depois vocês olham a tese, quando o artigo tem pesquisa de campo, ele fica menos denso, né? A fundamentação teórica tem que dar espaço ainda para os resultados da pesquisa, né? Que é o que normalmente na universidade que eu trabalho, a gente fazia, né? A gente construía um trabalho científico, que o quarto capítulo era uma pesquisa de campo, e aí a gente completava ele, que não passava de 25 páginas mais ou menos. Só que para a gente trabalhar com seres humanos, há necessidade de fazer pedir uma autorização, né? E aí isso implica numa demora. Então, eu acabei falando o nome da universidade que eu trabalho, né? A universidade que eu trabalho, toda, quase, é artigo. Então, por que não a pedagogia ser artigo? Eu luto para que seja artigo há muito tempo, porque o que vocês fazem já é um artigo, né? O que faz nessa universidade que eu dou aula de PP7, agora a pós-graduação não, a pós-graduação já é um artigo há muito tempo, então a gente vai também e que segue as mesmas normas. Rosária, mas um artigo segue normas diferentes? Não segue normas diferentes. Vou explicar só a diferença básica que eu considero, tá? É o seguinte, no artigo você tem uma introdução contextualizada. No trabalho de conclusão de curso, porque é um trabalho iniciante, porque a faculdade, na verdade, é uma iniciação científica. Na faculdade tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, a faculdade tem o ensino, que é onde você senta, troca conhecimento com o professor, constrói conhecimento através dele, né, como mediador. A extensão, que é o que a universidade oferece para a comunidade, a nossa, que eu trabalho, oferece uma brinquedoteca e um trabalho de dentista, trauma, qualquer coisa assim, um projeto de trauma. Oferece também um atendimento psicopedagógico. Então, o que a universidade oferece para a comunidade é a extensão. Então, pesquisa, ensino e extensão. O ensino, já falei, a extensão também, e a pesquisa. Por isso, todo mundo é obrigado a fazer um trabalho de pesquisa. E por isso vocês fazem um TCC, mas ele é ainda alguma coisa muito iniciante, né? E aí os professores, como eu, por exemplo, nós orientamos, mas vocês ainda estão começando um trabalho que nem todo mundo vai ser pesquisador, né? Muita gente quer o diploma para trabalhar na sua área, mas alguns vão se interessar. E como esse locus é o locus da investigação científica, todos têm que fazer um trabalho científico. E é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês, mas ainda não terminei a introdução aqui do que eu quero falar, porque eu quero esclarecer tudo de uma vez só, né? Bom, existem duas normas que nós devemos cumprir, tanto na monografia, como na dissertação, como no mestrado, como no trabalho de conclusão de curso. Duas normas, atenção, é a norma culta
que é da língua portuguesa. Ninguém pode colocar nós é, a gente vai mais com i. Os erros de ortografia, de concordância, que a gente tem que ler 10 vezes para não ter erro de concordância, porque um psicopedagogo formando e um pedagogo também se formando não tem o direito de trocar coisas básicas como mais pelo mas. Mas eu encontro ainda a beça, então vamos tomar cuidado com isso. Então a gente tem que seguir a norma culta. O que a norma culta fala? A concordância, a ortografia, a gramática, tem que estar tudo dentro dos parâmetros das normas cultas. E temos as normas da ABNT. Quem é a ABNT? O que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas e Técnicas. A ABNT é um órgão particular, sem fins lucrativos, que orienta também todos os trabalhos. Ela dá norma, dá padrão para o cientista trabalhar. Para não ficar coisa assim, cada cientista faz uma forma diferente e as pessoas, outras... Por quê? Porque quando você produz um trabalho científico, ele não é mais seu, ele é para a humanidade, ele tem que ser divulgado. Quando a gente acaba, porque assim, na graduação, na pós-graduação, lato sensu ainda é início também, mas no mestrado, quando a gente acaba de fazer, a gente é obrigado a publicar. No doutorado, tem que publicar toda hora um artigo do que a gente está falando, são pesquisas, né? Agora, por exemplo, com esse momento trágico, quantas pessoas não estão fazendo pesquisa sobre isso? Não quero falar esse nome, estou afastada desse nome. E aí, quantas pessoas não estão fazendo pesquisa sobre isso? Vão escrever, vão ter que escrever, redigir tudo dentro das normas da ABNT. Então, preste atenção. Um trabalho científico tem que obedecer a essas duas normas. Você escreveu um texto lindo, mas está todo fora das normas, seu trabalho não tem valor. Você escreveu um texto todo dentro das normas, mas todo fora das normas cultas, seu trabalho também não tem valor. Então, é preciso que a gente combine essas duas normas na hora de escrever esse trabalho científico. Bom, assim, as normas da ABNT, quando você assim, estou em dúvida, meu Deus, a citação, eu faço como? Eu vou falar um pouco sobre as citações. Eu faço como? Aí eu vou lá na internet, procuro normas da ABNT e clico, que ela tá lá para você ver. Ela aparece lá. Tem um grupo de... Tem a venda também, um livro dela à venda. Ela sempre se atualiza, ela demora, mas se atualiza nas informações, tá? Bom, o objetivo do artigo científico, então, é apresentar com coesão, coerência, os resultados de uma pesquisa. Essa pesquisa pode ser um levantamento bibliográfico? Pode, deve, quando é graduação, né? Quando é pós-graduação, também, com lato sensu, como eu expliquei, também pode ser uma pesquisa que você está fazendo sobre algum tema interessante que você achou interessante, você pode fazer. E aí você vai ter que apresentar. Agora, é importante que vocês tenham, tem que ser apresentado com rigor das duas normas, rigorosidade mesmo. Tem que ser impessoal, você só pode escrever na terceira pessoa do singular. Ou você só pode falaram, escrever, ou no impessoal. Aí eu falo isso, a turma reclama, Rosária, por que eu não posso botar eu? Porque, gente, a ciência não tem que ter neutralidade, você não ouve falar isso o tempo todo? É óbvio que a gente não tem neutralidade absoluta, né? Porque na medida em que você escolhe o tema para apresentar, você já está dando a sua vontade ali. Não há neutralidade. Quando você vai falar assim sobre evasão escolar, que é sempre o meu tema, né? Eu já vou com tanta raiva dos motivos que levam as crianças a abandonar a escola, que eu já estou tendenciosa, então eu tenho que fazer um afastamento toda hora. Por isso eu não posso dizer, eu vi aquela criança, não pode, senão você se aproxima do objeto. E a ciência, ela não é neutra, ela é neutra, mas a gente entende que hoje, na contemporaneidade, a gente sabe que a gente não tem neutralidade em nada, por mais que a gente queira, por mais rigor, que no positivismo era tão rigoroso isso, que o cientista se mantinha afastado, né, desse objeto. Ainda temos que fazer isso, mas era mais sério. Então tem que ter rigor, impessoalidade, rigor na escrita e nas observações que você faz, sem generalizar o tempo todo, na impessoalidade e também na fundamentação teórica. Eu falo para meus alunos assim, tá sem fundamentação teórica, aí eles ficam bravos comigo. Fundamentação teórica é o seguinte, você não pode falar o que você pensa. Mas, Rosária, eu li numa revista isso, de um autor famoso, de um cientista, ele publicou numa revista, na Nova Escola, em algum lugar. Não pode. Você só pode
escrever no seu trabalho o que está escrito no livro, com data, com ano, com nome do autor. Se for de revista, não pode. Se for de blog, não. Blog, corta. Por que não pode blog? Nada contra, que eu também tenho o meu, né? Por quê? Porque ninguém vai dizer pra mim tá errado, tá certo do que eu tô falando pra vocês. Pode até alguém botar lá o dedinho, muitas pessoas colocarem o dedinho pra baixo, mas ninguém me corrigiu. Então, na internet tem tudo de todo mundo. E vai que você copie uma informação errada, né? Não pode. Então, os orientadores estão certos de que blog, site, nada disso pode. Só pode ser de trabalho científico. Tá? Porque hoje a gente custa até comprar um livro, né, gente? A Saraiva aqui atrás de mim acabou de avisar que ela vai falir. E por isso, e aí, como é que eu vou comprar livro? Não, pode usar os artigos que você quiser. É lógico que você tem que premiar isso com os livrinhos, mas de maneira geral você pega artigo na internet. Só tem que ser artigo científico. Para isso, você tem que digitar em Google Acadêmico, colocar o seu tema lá. Vamos falar sobre o tema. Colocar seu tema lá, e aí o Google se incumbe de te dar uma porção de artigos científicos que você pode usar todos eles. Não tem essa mais de ser Cielo, tem sim, precisa ser Cielo, Amped, a foto tem todos esses, tem que ser sim. Mas o Google Acadêmico já faz uma seleção, já joga para você os sites que você, os links que você pode do seu artigo, que são desses sites que eu falei, Cielo, PEPS, né, Amped, e também de universidades públicas, que vai ajudar muito no trabalho de vocês, tá? Agora, então vamos começar agora. Vou construir vou ter que fazer sou obrigada, né? Porque o pesquisador pesquisa por prazer, mas o aluno é obrigado a pesquisar. Vou pesquisar sobre um tema, né? Sim, mas acontece que aí vem assim a pergunta: professora, posso falar sobre inclusão? Não. Posso falar sobre dificuldade de aprendizagem? Não. Ai, meu Deus, por que eu não posso falar sobre isso? Posso falar da importância da psicopedagogia? Não. Por quê? Porque existe uma diferença básica entre tema e assunto. Assunto é amplo e tema é a tematização do assunto. Então, o meu assunto pode ser inclusão, mas o meu tema tem que ser alguma coisa dentro da inclusão. Então, por exemplo, eu posso pesquisar sobre síndrome de Down, eu posso pesquisar sobre dificuldade de aprendizagem do autista. Eu tenho que focar numa necessidade especial. Por quê? Porque se eu for escrever sobre inclusão, eu vou ter que escrever sobre o cego, sobre o mudo, sobre o surdo, sobre o cadeirante. Eu quero falar sobre acessibilidade. Não, diga de quê? De quem? Quero falar sobre tecnologia assistiva. Em relação a quê? Você pode falar sobre educação inclusiva voltada para o cego e incluir a tecnologia assistiva. Essa diferença, gente, tem que ficar muito marcada em vocês. Porque aí, a hora que eu digo assim para as minhas alunas, não pode você vai ter que encontrar um tema. Mas, Rosária, porque eu quero escrever sobre inclusão? Meu bem, a inclusão é tão grande, que você levaria um monte de livros para escrever. E você ainda não é nenhuma autora, né? Quando a gente é autor, a gente pode escrever sobre o que achar, a editora aceita ou não aceita. Mas no nosso caso, que é o trabalho científico, não, tem que ser, o assunto tem que ser tematizado, tudo bem? Bom, então assim, agora vamos falar, eu não quero me estender muito, porque assim, eu vou fazer outros vídeos sobre determinados assuntos dentro do artigo, então eu hoje vou dar uma visão ampla e volto depois para falar algumas coisas a mais que eu tenho que falar, tá? Um artigo, eu vou falar com títulos, por quê? Didaticamente eu consigo falar com títulos e vocês entenderem. E depois eu vou dizer onde esses títulos todos param aonde, tá? Para um artigo, você já escolheu o seu tema, né? Já escolheu o seu assunto, o seu tema. Não pense no título ainda, tá? Não pense. E aí você vai apresentar o seu tema. O que é uma apresentação? Normalmente na graduação a gente bota a apresentação do tema. No artigo não, tira os títulos todos. Põe introdução. Aí começa a apresentar seu tema, né? O seu tema apresentar o que você sabe sobre aquele tema. Não é para botar citação, porque a apresentação é uma apresentação sua, não é de autores, não é fundamentação teórica. Na introdução não deve haver citação. Não vai procurar segundo fulano. Você ainda não está fazendo isso, você está dizendo... Porque a introdução, na verdade, é como se ela fosse a planta de uma casa.
Você vai estabelecer os itens que essa planta vai ter. Você não vai se aprofundar nele, você não vai dizer, aqui é o banheiro. Você vai dizer, aqui é o banheiro e pronto. Não vai dizer, esse banheiro tem que ter 500 azulejos de acordo com as normas, não sei o quê. Não, então a introdução você vai fazer. Você vai apresentar seu tema numa página, no máximo numa página e meia. Vai falar, por exemplo, se você está falando, como eu falei, do autista, fala sobre a educação inclusiva, da necessidade da socialização dos alunos, né? Fala um pouco de autismo, um pouquinho, para todo mundo saber. A pessoa que vai ler o seu artigo, ela tem que entender nesse começo do que você vai falar. Então você vai estar apresentando, como se você estivesse apresentando para uma outra pessoa o seu interesse em falar aquilo, tá? Bom, a parte mais importante do artigo é a pergunta. Você não entra no artigo sem saber o que você quer fazer, não é isso? Você tem que dizer assim, bom, eu quero pesquisar sobre autismo. Por quê? Porque eu quero saber como é a alfabetização do autismo, ou as psicopedagogas. Eu quero saber como auxiliá-los nas dificuldades de aprendizagem da alfabetização. Então, é essa a tua pergunta. Você tem o teu tema e você tem que verificar que pergunta que é mais importante do trabalho, é a questão da pesquisa. O seu trabalho se resume nesta questão, presta atenção. Então, você vai fazer a apresentação do seu tema. O autista, de maneira geral, quando sai da educação infantil, eu não sei, né? Vocês sabem melhor que eu. Ele encontra uma sala repleta, mas ele tem dificuldade de socialização, e aí as dificuldades aumentam e ele acaba ficando... Gente, eu tô falando coisas assim, que só para vocês terem ideia. E aí, por esse motivo, neste trabalho de investigação, será investigada a seguinte questão. Aí você apresenta essa questão. Como o psicopedagogo pode auxiliar? Essa pergunta, para mim, porque, deixa eu só um instantinho, cada universidade tem o seu regime para fazer o seu TCC, a sua monografia. Cada uma tem o seu manual. Eu estou me guiando pelo manual da universidade que eu trabalho. Mas quem não é meu aluno que vai assistir, vai pedir um manual de TCC, tá? Se bem que são todos eles muito parecidos, porque a gente não pode fugir à BNT. Todos eles seguem o mesmo roteiro. Às vezes um bota uma justificativa em cima, outro bota um objetivo embaixo, mas é coisa mínima, não pode faltar isso aí que eu vou dizer para vocês, tá? Mas procure lá o seu manual para ver qual é a ordem. Aí você vai botar a questão em negrito, né? Essa questão em negrito vai nortear o seu trabalho, é dela que você vai saber no final, se você conseguiu. Quando você terminar tudinho, você vai voltar para ver essa pergunta, vai dizer, eu consegui responder essa pergunta, tá? E aí, existe uma forma de você auxiliar essa pergunta. Não que seja obrigatória em todos os TCCs, não, mas a minha instituição, no manual dela fala isso. São as questões norteadoras. Mesmo que elas não existam, né? Se por acaso ela não existir, você cria. De qualquer maneira, você cria. Você sai fazendo perguntas. Por exemplo, para auxiliar nessa questão que eu falei, que por exemplo, a minha questão, que era saber sobre a evasão escolar, eu comecei a perguntar, os professores estão bem formados? A gestão está atenta às dificuldades de aprendizagem? Os alunos são bem atendidos? Aí eu faço uma porção de perguntas para ajudar nessa questão principal, por isso que elas são questões norteadoras. No caso do autista, podia ser a família acompanha essa criança tem fono, essa criança, esse autista tem outros acompanhamentos, porque você precisa saber, no caso do autismo que a gente colocou a pergunta, como a psicopedagoga ou como a pedagoga vai agir na sala de aula para ajudar esse autista. Esse menino fez educação infantil, são perguntas que você vai criar para responder a essa questão, tá? Depois dessas perguntas, tanto você pode botar justificativa como os objetivos. Eu vou botar os objetivos aqui para continuar, porque fica no link das perguntas. Cada pergunta tem que ter um objetivo específico. Por quê? Porque as perguntas são os passos que você vai dar para construir o seu trabalho. E os objetivos, as questões norteadoras, elas são, na verdade, o roteiro, né, do trabalho. É o que você vai fazer durante... Elas são todas concatenadinhas, porque você vai seguir as questões norteadoras para o seu trabalho. Cada questão norteadora tem um objetivo específico, né?
Então, a gente tem que traçar o objetivo geral do seu trabalho. Ah, sim, muita atenção. Quando você acabar das questões norteadoras, você vai falar do objetivo geral do seu trabalho. E aqui eu quero fazer uma distinção bem clara. O objetivo geral do seu trabalho só pode ser ou compreender ou avaliar, tá? Tem gente que bota, avaliar não, desculpa, compreender, analisar. Tem gente que bota também averiguar ou explicar. Esses dois eu tenho até meio que, para mim, compreender ou analisar. Porque o objetivo geral é o amplo. Você só vai conseguir alcançá-lo no final dele, do trabalho. Eu vou fazer um vídeo só para falar de objetivo. Então, identificar jamais seria um objetivo geral. Ele é um objetivo específico. Só dá para fazer com essas duas palavras, a meu ver, tá? Compreender, analisar e talvez explicar, tá? Averiguar também eu até aceito, porque é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque você, quando acabar o trabalho todo, você vai ver se conseguiu compreendeu isso, compreendeu essa questão. Você analisou todo esse trabalho sobre essa questão, então você atinge o seu objetivo. E os objetivos específicos são pontuais, você vai fazer dependendo de cada pergunta. Ele tem que ser escrito, não pode ser de outra forma. Norma da BNT, ele tem que ser escrito no infinitivo. E eu vou dar uma aula só sobre a construção desses objetivos amanhã ou depois, tá? Eu volto para estar com vocês para dar uma aula sobre isso. Para a gente aprender direitinho, que a maior dificuldade do mundo é aprender a fazer objetivos. Olha, se você entrar na internet, tem milhares de tabelas. Os verbos do objetivo geral, os verbos do objetivo específico. Não acreditem, que 90% está errado. Já vi uma professora pegar uma lista dessa, divulgar a lista, sem analisar. Então, eu vou explicar para vocês numa aula só disso, o porquê e como construir objetivos. Bom, aí você construi seu objetivo, você vai colocar justificativa. Sempre, deixa eu dizer para vocês, introdução é tudo. Introdução é o tema, é a apresentação do tema, são as questões norteadoras, os objetivos, a justificativa, a metodologia, tudo isso, esse corpo todo faz parte da introdução, que na Universidade do Trabalho é o capítulo 1, tá? Bom, aí quando chega a justificativa, você vai falar a respeito da relevância social desse seu trabalho. Então, gente, o trabalho não pode ser qualquer um, né? Quando chega na pós-graduação, já começa a ter que ter uma certa originalidade. No mestrado, você não pode fazer de jeito nenhum uma coisa que já existe, que todo mundo sabe. Então, por exemplo, a importância da brincadeira, gente, por favor, nunca, jamais. Por quê? Porque todo mundo sabe a importância da brincadeira. Sabe por quê? O jornaleiro sabe, a arquiteta sabe, o dentista sabe, o porteiro sabe, a moça que faz limpeza na minha casa. Isso já está mais que comprovado que é importante. Então, por que você vai fazer uma pesquisa com a importância da brincadeira? O seu trabalho precisa ter, no mínimo, um viés que não seja tão comum, né? Então, a importância da brincadeira jamais. A importância do psicopedagogo jamais. Todo mundo sabe a importância dele. A gente tem que ver assim, esse trabalho, muita gente já sabe, então não vou fazer, porque muita gente já sabe, todo mundo já sabe. O que eu vou inovar? E no mestrado tem que ter originalidade. As pessoas não podem estar falando de alguma coisa que todo mundo fala. Tem que ter mais. E no doutorado, você defender a tese é originalidade absoluta. Então, a gente vai fazer na justificativa, você vai apresentar por que ele é importante para a sociedade. Porque esse trabalho você está divulgando, né, para a sociedade. E aí tem pessoas que falam, esse trabalho se destina... Não, esse trabalho se destina ao mundo. Não tem nada que fechar o curso de pedagogia. Não tem que se colocar isso. Esse trabalho se justifica na medida que estará contribuindo para isso. Depois você vai botar a metodologia. A metodologia, você vai dizer como você vai fazer esse trabalho. É referência bibliográfica? Você vai dizer, esse trabalho, essa pesquisa será feita através de uma pesquisa qualitativa, onde foram consultados diversos materiais bibliográficos, e estaremos privilegiando alguns autores. Não precisa dizer o que o autor também pensou, não, porque você vai dizer lá dentro. Você vai dizer que você... utilizou aqueles autores. Não tem que botar o que cada um está falando, não tem que botar, tá? Se você fez isso no projeto, quando você vem de PPA6, no caso, vem de projeto. Então, nessa altura, as pessoas têm que fazer, né? A professora pede, mas tem que fazer para você já se orientar. Acabou a sua introdução, agora você vai dar um corpo a ela. Ela não pode vir pedacinho. Aqui a justificativa, aqui a questão, aqui... Não.
Você vai pegar essa redação e vai contextualizá-la. Ai, Rosária, como fazer isso? É difícil? Não. É só você linkar esses itens. Ah, acabei a apresentação do tema, agora eu vou entrar nas questões norteadoras. Linka. Nesse sentido, o trabalho pretende, nos objetivos, vai falando, faz corrido. Desculpa, tem gente que faz com pontinho, também pode, só não pode botar numeração. Tem gente que bota assim, para tanto os objetivos específicos elencados foram, tal, também pode, só não pode botar numeração, tá? E, a partir do que foi exposto, essa metodologia tem que ser contextualizado, tá? Ele não pode mais vir, nem vir separadinho, nem vir. Acabamos a introdução? Acabamos. Agora eu vou dar uma revisão rápida no primeiro capítulo, que é igual ao segundo, as considerações finais também, e vou fazer uma outra live comentando os detalhes da introdução que eu não comentei, tá? Para o segundo capítulo, você vai fazer um breve resumo, um resumo breve histórico da educação inclusiva, breve histórico da síndrome de Down. Sempre o capítulo 2, você vai fazer uma fundamentação teórica do que foi a história desse teu tema, o capítulo 2. Como assim? Aí sim você vai pegar os autores. Segundo fulano, para ciclano, você vai fazer fundamentação teórica, você vai ter que ter muitos autores. Mínimo de 4 autores por capítulo, mínimo de 4 páginas. Você pode repetir os autores no capítulo 3, mas no capítulo 2 não. E aí, esses autores vão falar o que... Você vai pegar a sua pergunta, uma ou duas lá, vai ver o que você perguntou e vai responder essa pergunta, não você, mas os autores que trabalham no texto, que falam sobre o texto. Aí você vai ter que botar segundo fulano, para Beltrano, nananana. Só que você não pode botar um autor embaixo do outro, de jeito nenhum, uma citação embaixo da outra. Essa citação tem que estar costurada com seu pensamento. Você botou uma citação, faz um comentário com suas palavras. Faz outra citação e faz outro comentário. Bom, só para finalizar, porque eu acho que o vídeo está grande, eu vou voltar amanhã para fazer outra gravação. Citação, paráfrase, citação direta, indireta, paráfrase, citação longa. Citação longa, afastada 7 centímetros da página, espaçamento simples entre as linhas, sem aspas. A BNT não quer aspas nessa citação. Se o nome do autor vier por último na citação, ele vem em caixa alta, maiúscula, com um ano. Se for no início, segundo fulano de tal, ele vem com letra minúscula, tá? Citação direta, menos de 3 linhas. Segundo Freire, 2000 não sei quanto, página tal, aspas, literalmente o que o Freire falou. Freire com letra minúscula. Mas se você for falar com as suas palavras, vai virar uma paráfrase, vai virar, segundo Freire, os homens se educam uns com os outros, nananana. Você sabe que é pensamento dele, que não é seu, mas você sabe que está no livro em qualquer lugar, porque é a ideia daquele livro, então você só vai botar o ano, não vai botar aspas, você só vai botar segundo Freire sem aspas, porque você está dizendo que o pensamento é dele, tá? Bom, recuos, normas de citação, referências bibliográficas. O capítulo 2 é igualzinho o 3, só para terminar. O 3 você vai pegar outras perguntas para responder, daquelas questões norteadoras, tá? Ou se você não fez as questões norteadoras porque a sua faculdade não exige, você tem questões a responder. Eu só boto as questões norteadoras porque ajuda o aluno. O capítulo 3 é exatamente como o segundo. Nas normas, porque aí você vai escolher o que você vai escrever, que aí já é a situação, não é mais histórico, né? É a situação. Como é que a professora, qual a formação da professora, aí você vai escrever baseado na informação dos autores, tá? Na próxima gravação eu vou falar sobre as considerações finais, né? Que no meu caso, no TCC da graduação é para o ano que vem, mas tem a psicopedagogia que precisa das considerações finais, né? E formatação, de maneira geral, eu vou falar na formatação e eu vou falar nos objetivos, tá certo? Bom, uma pena não ter sido uma live, porque na live eu teria agora olhado as questões, respondido a vocês, que era tudo que eu queria, interagir com vocês, né? Mas não pude por conta desse problema, mas não faz mal. Marco já um encontro pra gente falar e não esqueçam de clicar aí, porque quando eu chegar a mil inscrever, eu tendo 1000 inscritos, eu consigo fazer a live para vocês. Sem isso, eu não consigo nada, tá? Então tá, meus amores.
Eu espero ter ajudado vocês, né, nessa análise, nessa compreensão. E beijos. Tchau, tchau.